Olá a todos, meu nome é Guilherme Pereira, sou mestrando em Engenharia Civil e hoje eu vim aqui falar sobre a durabilidade das estruturas. Mas primeiramente eu queria passar aqui alguns lembretes, como se inscrever no canal e deixar o seu gostei, e além disso, me siga nas redes sociais. Então, para começar a falar sobre esse conteúdo, eu primeiramente vou dar um contexto falando sobre a relevância e a destinação da durabilidade das estruturas. Então, atualmente a consideração da durabilidade das estruturas de concreto é um dos aspectos de maior relevância dentro das normas de projeto. As exigências relativas à durabilidade estão se tornando cada vez mais rígidas, tanto na fase de projeto quanto na fase de execução da estrutura. Essas novas exigências decorrem principalmente pela falta de atenção que muitos projetistas e construtores têm tratado esse tema. As exigências relativas à durabilidade destinam-se a garantir a conservação das características das estruturas ao longo de toda a sua vida útil. Geralmente, a vida útil de projeto corresponde ao tempo em que vai até a despassivação da armadura, ou seja, o momento em que se inicia o processo de corrosão. Normalmente, esse é o tempo necessário para que a frente de carbonatação ou a frente de cloretos atinja a armadura. Logo, uma maneira de aumentar essa proteção é aumentar a espessura de cobrimento das armaduras. Com o desenvolvimento do processo de corrosão das armaduras, surgem manchas e fissuras na superfície do concreto, que são porta de entrada para agentes agressivos. Geralmente, as normas de projeto consideram uma vida útil mínima de 50 anos para as estruturas usuais de concreto. A correta definição dos critérios para garantir a adequada vida útil da estrutura, ainda na fase de projeto, ela é fundamental para se obter uma estrutura econômica. Quanto mais tarde forem tomadas as medidas visando a durabilidade, maior será o custo da sua implementação. Assim, o problema da durabilidade deve ser enfrentado de imediato, com o estabelecimento de tempo de vida útil no início da elaboração do projeto estrutural. Então, aqui agora eu vou falar sobre alguns mecanismos de deterioração do concreto, que são eles: ciclos de gelo e degelo, expansão térmica e retração, desgaste mecânico, reações expansivas, carbonatação, ação de cloretos e a corrosão da armadura. Sobre ciclos de gelo e degelo, ele acontece em países com temperatura muito baixas durante o inverno, onde pode ocorrer o congelamento da água dos poros do concreto, o que causa expansão e pressão interna suficiente para produzir fissuração no concreto. E essa repetição cíclica deste processo de congelamento e descongelamento agrava a situação, permitindo a entrada de substâncias nocivas contidas na atmosfera ou na água em contato com essa estrutura. Expansão térmica e retração. Ela acontece quando as constantes variações de temperaturas a que as estruturas estão submetidas causam tensões que podem danificar o concreto. Em geral, a fissuração ocorre durante a fase de resfriamento, devido ao impedimento de contração livre do elemento estrutural. Nas estruturas esbeltas, as tensões térmicas são devido às variações diárias de temperatura ambiente. Já no concreto massa, como é o caso das barragens, essas tensões surgem em decorrência do calor de hidratação do cimento. A retração do concreto tem um efeito análogo ao de uma contração térmica. Ao causar fissuras no concreto, essas tensões de tração decorrente da retração ou da variação de temperatura abrem mais uma porta para a entrada de substâncias agressivas. Então, sobre desgaste mecânico. O desgaste mecânico do concreto, ele pode ocorrer por abrasão em pisos industriais, pavimentos rodoviários e pontes. Reações expansivas. Ocorrem quando os sulfatos reagem com os compostos da pasta de cimento hidratada, originando substâncias expansivas que podem desintegrar o concreto. Esses sulfatos podem estar presentes nos próprios componentes do concreto, ou na água ou no solo em contato com a estrutura. Aqui, quando se tem o conhecimento da existência de sulfatos, normalmente nós utilizamos cimentos resistentes a sulfatos. Então, agora nós vamos falar sobre a carbonatação, que é algo que ocorre em zona urbana invariavelmente. A carbonatação ela é uma reação do dióxido de carbono presente na atmosfera com a água e o hidróxido de cálcio, resultando em carbonato e bicarbonato de cálcio. Então, existe uma solução contida nos poros do concreto que possui uma alcalinidade elevada, ou seja, um pH maior que 12,5, o que permite a formação de uma camada superficial de óxidos estáveis sobre a armadura, que é capaz de protegê-las contra a corrosão. Disse então que a armadura encontra-se passivada,
Quando o CO2 da atmosfera começa a penetrar no concreto, ele se dissolve na água contida nos poros e reage com hidróxido de cálcio, para dar origem ao carbonato e ao bicarbonato de cálcio. Com isso, ocorre uma redução do pH do meio, com a consequente despassivação dessa armadura. E a partir do momento que essa despassivação ocorre, acontece uma corrosão generalizada. Ação de cloretos. O cloreto pode penetrar no concreto por um processo semelhante ao que ocorre com CO2. Porém, ao atingir as armaduras, os cloretos atacam a capa passivante do aço, dando início ao processo de corrosão. Aqui, esse tipo de corrosão ele é mais local e ele não é tão grave quanto a carbonatação, mas, claro e logicamente, ainda assim extremamente grave para uma estrutura. Então, corrosão das armaduras. A corrosão das armaduras é muitas vezes o primeiro sintoma visível do processo de degradação dessa estrutura. A corrosão é uma reação eletroquímica do aço resultante em óxido de ferro que possui natureza expansiva. Então, o que acontece? Ocorre um aumento no volume do aço oxidado, que é suficiente para produzir tensões de tração internas que são capazes de romper o cobrimento, deixando assim a armadura expostas a agentes agressivos. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os critérios de projeto. Segundo a EN 1990, a vida útil do projeto é dividida em 5 categorias, sendo a primeira categoria para estruturas provisórias, que tem uma vida útil de 10 anos. A segunda categoria são para componentes estruturais que possam ser substituídos e tem uma vida útil entre 10 e 25 anos. A terceira categoria é para estruturas agrícolas e semelhantes, onde a vida útil é de 15 a 30 anos. A quarta categoria é de estruturas de edifícios e outras estruturas correntes, e a vida útil é de 50 anos. A quinta categoria é de estruturas de edifícios monumentais, pontes ou outras estruturas similares, onde a vida útil é de 100 anos. Então, segundo a NBR 6118 de 2014, existem classes de agressividades. A CAA classe 1, que é uma agressividade fraca, tipo de ambiente rural ou submerso, e o risco de deterioração é insignificante. Categoria 2, agressividade moderada, acontece em ambientes urbanos, e o risco de deterioração ele é pequeno. A classe 3, onde a agressividade é forte, acontece em ambientes marinhos e industriais, e o risco de deterioração ele é grande. E por último, a classe 4, onde temos uma agressividade muito forte, acontece em ambientes industriais e onde pode ocorrer respingos de maré, e o risco de deterioração é elevado. Então, a NBR 6118, a NBR 6118 de 2014, ela também faz algumas exigências de qualidade do concreto, em função da classe de agressividade ambiental, que para o concreto armado, para a classe 1 nós temos uma relação de água-cimento máxima de 0,65, e uma classe de resistência mínima de C20. Para a classe 2, nós temos uma relação água-cimento de 0,60 e uma classe de resistência mínima C25. Para a classe 3, temos uma relação de água-cimento máxima de 0,55 e uma classe de resistência mínima C30. Para a classe de agressividade 4, temos uma relação água-cimento máxima de 0,50 e uma classe de resistência mínima C40. Lembrando aqui, como nós vimos na segunda aula, a relação água-cimento está intimamente ligada à porosidade desse material, ou seja, quanto maior a relação água-cimento, mais poroso será o material e, consequentemente, menos resistente vai ser. A norma estabelece uma relação água-cimento máxima, porém nada impede o projetista de usar uma relação água-cimento menor do que isso, ou, consequentemente, também uma classe de resistência maior do que está estabelecido aqui. A NBR 6118 de 2014 também estabelece cobrimentos nominais, que são eles respectivamente. Para a classe de agressividade 1, para a laje nós temos um cobrimento nominal mínimo de 2 cm, para vigas e pilares de 2,5 cm e de peças estruturais em contato com o solo de 3 cm. Para a classe 2, em laje, nós temos um cobrimento de 2,5 cm, para vigas e pilares 3 cm, peças estruturais em contato com o solo de 3 cm. Já para a classe de agressividade 3,
Em lajes, nós temos um cobrimento nominal de 3,5 cm, vigas e pilares de 4 cm, em peças em contato com o solo de 4 cm também. Para lajes, nós temos um cobrimento nominal de 4,5 cm, vigas e pilares de 5 cm, em peças estruturais em contato com o solo também de 5 cm. Já a NBR 12655 de 2015, ela bota algumas condições especiais que o concreto pode ser submetido. Então, um concreto de baixa permeabilidade, ele pode ter uma relação aquecimento máxima de 0,5 e um FCK de 35 MPa. Já concretos com exposição a processos de congelamento e descongelamento ou agentes químicos de desgelo, pode ter uma relação aquecimento máxima de 0,45 e um FCK mínimo de 40 MPa. Já concretos com exposição a cloretos provenientes de agentes químicos de gelo, sais, água salgada, água do mar, respingos ou borrifamento de agentes químicos podem ter uma relação aquecimento máxima de 0,40 e uma resistência à compressão mínima de 45 MPa. Além disso, nós temos algumas disposições quanto à resistência ao fogo, determinados pela NBR 15200 de 2012. Então, qual é o comportamento que o concreto armado tem em uma situação de incêndio? O fogo, ele provoca uma perda de resistência do concreto e do aço, com o aumento da temperatura, fazendo com que ele rompa com mais velocidade. Os objetivos gerais dessa norma são limitar o risco à vida humana, à estrutura em si e à vizinhança. Existem duas funções em situação de incêndio. São elas a função de corta-fogo, que tem como objetivo evitar que o fogo ultrapasse ou até mesmo que o calor atravesse diferentes ambientes. Temos também a função de suporte, que tem como objetivo manter a capacidade resistente, evitando o colapso global ou local em situação de incêndio de uma estrutura, sendo que as duas funções devem ser avaliadas sob combinação excepcional no estado limite último, o que nós veremos na próxima aula. Então, a norma ela estabelece um tempo requerido de resistência ao fogo, ou TRRF, que tem diferentes tempos, entre 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos e 180 minutos. O que difere um TRRF de um para o outro é o cobrimento nele. Quanto maior o tempo que a estrutura tem que aguentar ao fogo, maior vai ser o cobrimento para garantir a capacidade resistente. Então, pessoal, essa aula aqui sobre durabilidade seria isso. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários alguma dúvida sobre isso. Agradeço a sua atenção e até a próxima aula.